Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os presentes que vêm acompanhando conosco a leitura do Ekadashi. Este dia é considerado espiritualmente auspicioso devido à influência gravitacional e energética da Lua sobre a Terra e os seres vivos. Dando continuidade à leitura do Ekadashi 2026, 14 de janeiro. Shatila Ekadashi. Dalbarishi disse para Pulastya Muni: quando a alma espiritual entra em contato com a energia material, imediatamente começa a realizar atividades pecaminosas, tais como roubar, matar e sexo ilícito. Poderá até realizar muitos outros atos terríveis, mas como matar um Brahmana? Ó mais pura das personalidades, por favor, conte-me como estas almas desafortunadas podem escapar das punições de serem mandadas às regiões infernais da criação. Por bondade, informe como, dando mesmo um pouquinho de caridade, se pode facilmente ficar livre dos seus pecados. Pulastya Muni respondeu: ó ser afortunado, perguntaste uma pergunta boa e confidencial, que nem mesmo Brahma, Vishnu, Shiva ou Indra jamais perguntaram. Por favor, ouça minha resposta muito cuidadosamente. Com a chegada do mês de Magha, janeiro-fevereiro, deve-se tomar banho, controlar cuidadosamente os sentidos, abandonando a luxúria, a ira, orgulho, inveja, buscar erros e cobiças e meditar na suprema personalidade de Deus, o Senhor Shri Krishna. Deve-se então juntar alguns excrementos de vaca antes que este toque o solo e depois misturá-lo com sementes de gergelim e algodão, formar 108 balas. Isso deve ser feito no dia quando a constelação de Purvashada Nakshatra chegar. Então, se deve seguir as regras e regulações de Ekadashi, que agora te explicarei. Após tomar banho, a pessoa que tenciona observar Ekadashi deve adorar o Senhor Supremo, enquanto ora ao Senhor Krishna cantando seu nome. Deve prometer observar o jejum de Ekadashi. Deve permanecer acordada a noite toda e realizar um Homa. Então, o devoto deve realizar Arati para o Senhor, que segura uma concha, disco, massa e assim por diante em suas mãos, oferecendo-lhe pasta de sândalo, incenso, cânfora, uma luminosa lamparina de ghee e deliciosas preparações de alimento. Em seguida, o devoto deve oferecer as 108 bolas de excremento de vaca, sementes de gengilim e algodão no fogo sagrado enquanto canta os santos nomes do Senhor Supremo, Shri Krishna. Durante todo o dia e a noite, ele deve também observar o jejum padronizado de Ekadashi, que neste caso é um jejum de todos os grãos e feijões. Nesta ocasião, se deve oferecer ao Senhor abóbora, coco e goiaba. Se estes artigos não estiverem disponíveis, podem ser substituídos por noz de Betel. O devoto deve orar ao Senhor Janardana, o benfeitor de todos os seres, desta maneira: ó Senhor Shri Krishna, é a mais misericordiosa personalidade de Deus e o libertador de todas as almas caídas. Ó Senhor, nós caímos no oceano da existência material. Por favor, seja bondoso para conosco. Ó divindade dos olhos de lótus, por favor, aceite nossas mais humildes e afetuosas reverências. Ó protetor do mundo, oferecemos-lhes nossos respeitos de novo e de novo. Ó Espírito Supremo, ó Ser Supremo, ó fonte de todos nossos antepassados, que tu e tua consorte, Srimati Lakshmi Devi,
possam aceitar estas humildes oferendas. O devoto deve então tentar agradar um Brahmana qualificado com uma saudação calorosa, um pote cheio d'água, uma sombrinha, um par de sapatos e roupas, pedindo-lhe ao mesmo tempo que conceda suas bênçãos, pelas quais se pode desenvolver amor puro, sem misturas, por Krishna. Conforme a capacidade da pessoa, se pode doar uma vaca preta a tal Brahmana, especialmente a um que seja bem versado de todas as injunções das escrituras védicas. Deve-se oferecer a ele também um pote cheio de sementes de gengilim. Ó exaltado Dabha Muni, sementes de gengilim escuro são especialmente apropriadas para adoração formal e sacrifícios de fogo, enquanto que as brancas ou marrons se destinam a serem comidas por um Brahmana qualificado. Quem puder providenciar doações de ambos tipos de semente de gengilim neste sagrado Satila Ekadashi será promovido aos planetas celestiais por tantos milhares de anos quanto o número de sementes que seria produzido se as sementes que doou fossem plantadas e crescessem como plantas maduras, dando sementes. Neste Ekadasi, pessoa fiel deve banhar-se em água misturada com sementes de gengilim, passar pasta de gengilim em seu corpo, oferecer sementes de gengilim em sacrifício, comer sementes de gengilim, dar sementes de gengilim como caridade e aceitar dádivas caridosas de semente de gengilim. Estes são os 6 sati, meios em que sementes de gengilim, tila, são utilizados para a purificação espiritual neste Ekadashi. Portanto, se chama de Satila Ekadashi. O grande Davarishi Naradaji certa vez perguntou à Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna: ó Senhor de braços poderosos, ó Tu que és tão afetuoso para com teus devotos amorosos, por favor, aceita minhas mais humildes reverências. Ó Yadava, bondosamente diga-me o resultado que se obtém por observar Satila Ekadasi. O Senhor Shri Krishna retrucou: ó melhor dos 2 vezes nascidos, vou narrar para ti um relato de um iniciante que testemunhei pessoalmente. Há muito tempo vivia na terra uma velha Brahmani que me adorava todo dia, com os sentidos controlados. Ela muito fielmente observava bastante jejuns, especialmente em dias especiais em honra a mim, e me servia com plena devoção, sem qualquer motivo pessoal. Seus jejuns rigorosos a tornaram bastante fraca e magra. Dava caridade aos brahmanas e jovens donzelas, e até mesmo planejava dar sua casa como caridade. Ó melhor dos brahmanas, embora esta mulher de mente espiritualizada desse donativos caridosos a pessoas dignas, a estranha característica de sua austeridade era que nunca dava alimento aos brahmanas ou semideuses. Comecei a refletir sobre esta curiosa omissão. Esta boa mulher se purificou por jejuar em todas as ocasiões auspiciosas e oferecer-me adoração devocional estrita. Portanto, ela certamente se tornou qualificada para entrar em minha morada pessoal, que é inatingível por pessoas comuns. Portanto, desci a este planeta para examiná-la, disfarçando-me como um seguidor do Senhor Shiva, completo com guirlanda de crânios ao redor do meu pescoço e um pote de medicante em minha mão. Quando me aproximei dela, disse-me: ó ser respeitável,
Diga-me verdadeiramente por que vieste diante de mim. Retruquei: ó bela pessoa, vim para pegar alguns sagrados donativos teus. Ao que ela, zangada, jogou um denso bolo de barro em meu pote de medicante. Oh, Narada, simplesmente virei e retornei para minha morada pessoal, espantado com a peculiar mistura de grande magnanimidade e mesquinhez desta boa Brahmani. Afinal, essa austera senhora chegou ao mundo espiritual naquele mesmo corpo. Tão grandes foram seus esforços de jejum e caridade. E por que de fato me oferecera um torrão de barro? Transformei aquele barro numa linda casa. Contudo, ó Naradaji, essa casa em particular estava completamente destituída de qualquer grão comestível, bem como de qualquer móvel ou ornamentação, e quando entrou nela, encontrou apenas uma estrutura vazia. Portanto, ela se aproximou de mim e disse com grande raiva: jejuei repetidamente em tantas ocasiões auspiciosas, tornando meu corpo fraco e magro. Te adorei e orei a ti de tantas diferentes maneiras, pois és verdadeiramente o soberano e protetor de todos os universos. Contudo, apesar de tudo, isso não há alimento ou riqueza para ser visto em minha nova casa. Oh, Janardana, por que isso? Respondi: por favor, retorna para tua casa. Daqui a algum tempo, as esposas dos semideuses te farão uma visita devido à curiosidade de ver quem acaba de chegar. Mas não abra a tua porta até que tenha descrito as glórias e a importância de Satila Ekadashi. Ouvindo isso, ela retornou para sua casa. Eventualmente, as mulheres dos semideuses ali chegaram e em uníssono disseram: ó ser belo, viemos para obter teu Dakshina. Ó ser auspicioso, por favor, abra a tua porta e nos deixe ver-te. A senhora respondeu: ó seres mais queridos, se quiserem que abra esta porta, deve descrever para mim o mérito obtido por observar o sagrado jejum de Satila Ekadashi. Mas nenhuma das esposas respondeu. Mais tarde, contudo, elas retornaram para casa e uma das esposas explicou bem a natureza sublime desta sagrada Ekadashi. E quando a senhora afinal abriu a sua porta, viram que ela não era nem uma semideusa, nem Gandharvi, nem demônia, tampouco Nagapatini. Era simplesmente uma senhora comum. A partir de então, a senhora observou Satila Ekadashi, que confere gozo material e liberação ao mesmo tempo, conforme lhe fora descrito. E ela finalmente recebeu as lindas guarnições e grãos que esperava para seu lar. Além do mais, aquele corpo material comum de antes se transformou numa forma espiritual linda, com uma bela compleição. Assim, pela misericórdia e graça de Satila Ekadashi, tanto a senhora como seu novo lar no mundo espiritual, afinal, era esplêndidos e luminosos como ouro, prata, joias e diamantes. Oh, Naradaji, uma pessoa não deve observar ostensivamente Ekadashi por cobiça, na esperança de obter fortuna. Desonestamente, desinteressadamente, deve simplesmente doar sementes de gengilim, roupas e alimentos segundo sua capacidade, pois assim fazendo obterá boa saúde e consciência espiritual exaltada, nascimento após nascimento. Afinal, a liberação é o acesso à morada suprema do Senhor, serão suas. Isto é minha opinião, ó melhor dos semideuses.
Ó Dalbia Muni. Pulastya Rishi concluiu: quem observa devidamente o maravilhoso Satila Ekadasi com grande fé se torna livre de todos os tipos de pobreza espiritual, física, social e intelectual, bem como de todos os tipos de má sorte e maus presságios. De fato, seguir este jejum de Ekadasi sacrificando ou comendo semente de gengilim não nos livra de todos os pecados passados, sem nenhuma dúvida. Não é preciso querer saber como isso acontece. A rara alma que realiza corretamente estes atos de caridade no humor devocional certo, seguindo as injunções védicas, se tornará totalmente livre de todas as reações pecaminosas e voltará para Deus, de volta para o mundo espiritual. Assim termina a narrativa das gloriosas do Magha Krishna Ekadasi, o Satila Ekadasi, do Bhavistya Uttama Purana. Eu vou ler agora algumas notas. Nota 1. Embora no mundo espiritual, ira e desejo material esteja totalmente ausente, Sri Krishna providenciou para que a senhora demonstrasse estas qualidades para que as glórias de Satila Ekadasi fossem reveladas. Nota 2. Para um Vaishnava, caridade significa dar consciência de Krishna, especialmente o cantado Hare Krishna mantra. Como disse Shri Chaitanya Mahaprabhu, Ekabar Tomo Haribo Bai Ei Matra Bachakai. Ó irmão, por favor, cante Hare Krishna apenas uma vez. Esta é a única doação que peço. Se um devoto chefe de família puder arcar com a despesa, deverá dar algumas sementes de angelim, roupas ou alimentos como caridade a uma pessoa digna, mas isso não é obrigatório. E aqui nós concluímos a leitura do Satila Ekadasi e desejo a vocês um bom Ekadasi. Hare Bo, Namastê, Hare Krishna.